Olá, pessoal, vamos para mais um Papo Cabeça. Hoje eu vou estar aqui com Verônica de Castro Moreira. Como ela mesmo se definiu para gente, uma mulher de múltiplas paixões e múltiplas vidas, né? Por que será isso, né? O que foi que ela mudou tanto na vida dela? E isso é interessante a gente bater um papo sobre isso, porque eu acho que o mundo hoje em dia é um mundo muito mais transformador, né? A gente vê as pessoas mudando de profissões mais formais para outras profissões, né? Mais formais que eu quero dizer o seguinte, não desvalorizando nenhuma, mas medicina como eu, um advogado, um engenheiro, para outras profissões como chefe de cozinha e etc. E é interessante a gente falar nisso porque existem várias profissões que nem existem ainda, né? Que então a gente essa mudança é constante. Tudo bem, Verônica? Tudo bem? É um prazer estar com você aqui. E me fala como é que começa a sua jornada, essa definição de uma mulher de múltiplas vidas e paixões. Eu primeiro queria te agradecer o convite, é uma ótima oportunidade. Então, comecei muito cedo, eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. Meu pai era ator, chama Roberto Frota, falecido ano passado, e é, eu comecei fazendo uma peça da Miriam Rios, na verdade do Roberto Carlos, fazia um infantil, aí fiz teatro até os meus 14 anos mais ou menos, eu amava. E sempre tudo que eu fiz, eu sempre fiz amando muito. É, e aí fui bastante tempo nisso. Fui nadadora do Fluminense, uma época intermediária aí desse tempo. É, e aí depois falei, agora está na hora de eu fazer faculdade. Então, colégio, né? Enfim, aí falei, agora eu vou para a faculdade, preciso escolher uma profissão legal para mim. E assim, acho que muito por conta da minha vida toda ter sido ligada na arte, né? E meu pai, minha mãe é fono, de atores, de jornalistas. Eu falei, agora eu vou para um universo talvez um pouco mais formal. Eu sentia que eu precisava de um pouco de estabilidade na minha vida, na minha carreira. Aí escolhi direito, que é uma coisa que eu gosto, tem a ver com justiça, né? Eu gosto de falar, de me comunicar, de ler. Então eu falei, agora eu vou pro mundo jurídico. Aí fiquei no mundo jurídico muito tempo, é, trabalhei em escritório, enfim, outra vida formal. A vida de artista ficou para trás, a de nadadora também para trás. Então agora já é um mundo mais careta, né? Aí mudei de novo, falei, agora vou investir uma grana num negócio. Aí coloquei uma grana num negócio da família do meu ex-marido, é, primeiro marido. Aí falei, segundo marido. Quer dizer, aí eu falei, vou investir, diversificar. Simplesmente a gente faliu e eu perdi todo o meu dinheiro. Nessa que eu perdi todo o meu dinheiro, eu falei, eu vou mudar de vida de novo, vou ser jornalista. Aí comecei a cursar jornalismo, aí trabalhei com produção, aí trabalhei na TVE, antiga TVE, fazendo produção, trabalhei muito tempo também. Aí surgiu um convite para voltar para o jurídico, para a advocacia, dentro da Light. E eu sou ariana, né? Então, assim, eu vou mudando. E eu sou realmente signo de fogo. Eu falei, agora eu vou para uma outra vida de novo. Aí fui trabalhar no jurídico. Aí fiquei 16 anos na Light. Foi o lugar que eu fiquei mais Mais tempo. estável. Mais tempo e mais estável. Eu gostava muito de trabalhar na Light. Fui muito feliz lá. Mas aí eu comecei a fazer 49, começou aí nessa época de pandemia. A gente entrou na pandemia, eu tinha acho que uns 60, quase 80, a gente teve de funcionários na equipe. E com uma gestão muito pesada, era muita coisa, e principalmente na pandemia. E eu falei, cara, eu não estou aguentando, não, não é isso mais que eu quero para minha vida, eu quero uma coisa mais leve e quero uma atividade mais lúdica e que faça algum sentido para mim. Acho que encerrou aqui esse capítulo na Light, e no jurídico. Também não quero mais jurídico. Aí eu falei, eu vou fazer alguma outra coisa. Eu conversei com a minha superintendente, que é a Aline, era, né? Que é uma amiga minha, e falei, olha, eu preciso mudar a minha vida, vou fazer 50 anos e eu não quero fazer 50 anos aqui. Aí, ok, vou mudar. Ela falou, você tem certeza? Aí conversei com meu irmão, conversei com meu marido, com a minha mãe, com meu pai. Aí
todo mundo apoiou, porque sabe que eu também, se eu fechar, não tem jeito. Então, falei, vou. Mas aí eu descobri, muito pertinho da minha casa, numa mercearia. Antigamente era uma mercearia que eu, quando criança, ia, frequentava, tava para alugar. Aí eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa aqui. Aí me deu um clique de fazer um hortifruti orgânico. Depois eu explico por que o orgânico. Mas eu falei, eu vou abrir lá. E aí abri, peguei minha rescisão, investi ali. Falei, vou fazer, devolver para Laranjeiras um pouco de toda a minha história, porque eu nasci em Laranjeiras, eu nasci naquela rua, na verdade. Eu comprava bala, chiclete, biscoito para ir para o São Vicente, que eu estudava ali do lado. E Aí, engraçado isso você falar isso, porque me parece que eu não sou carioca, né? Eu aham, sou paraibano, né? Mas eu acho que Laranjeiras é o bairro mais bairrista é, do Rio. eu acredito que seja. Eu acredito que deve brigar muito com a Tijuca, Pode ser, não pode é? ser, pode ser. Porque eu vejo as pessoas que são de Laranjeiras, elas sou de Laranjeiras, É, né? Não eu sou do amo Rio, sou de Laranjeiras, Laranjeiras, né? exatamente, eu amo Laranjeiras e tem um núcleo ali, tem uma coisa que é muito interessante. É como se fosse uma vila grande, porque todo mundo se conhece, todo mundo sabe de si, todo mundo se ajuda. Aliás, essa é a história do Esperança, porque quando eu entrei como hortifruti, é, eu tive um problema lá, assim, teve a parede toda do meu estoque inteiro de produtos orgânicos estava ali na parede e caiu tudo. O Esperança o espaço é muito pequeno de para estoque, não tinha muito estoque. Caiu, quebrou tudo. Eu perdi praticamente o meu estoque inicial todo, de produtos caros, né? E aí eu falei, cara, ok. Aí fui refazendo, mas lembra que eu só tinha o dinheiro da Da minha rescisão. rescisão. E aí, fazendo com hortifruti e tal, eu comecei a fazer, assim, eu já fazia, eu mesma na cozinha fazia sucos, omeletes, sanduíches, poucas coisas. E as pessoas estavam gostando do sabor, do tempero. Eu sempre gostei de cozinhar e sempre fiz muito suco para minha alimentação, para minha nutrição, né? Sendo vegetariana. Aí eu falei, vou fazer um pratinho. Aí eu fiz quiche com salada. E era assim, tipo, era um quiche que me custava, eu comprava esse quiche, custava, pra você ter uma ideia de quão sem noção eu era no começo. O quiche custava R$ 11, eu vendia por 17 com 20 minutos de forno elétrico. Louca, né? Completamente. Dava de presente praticamente, né? Exatamente. Nem trocava dinheiro, eu perdia dinheiro. Aí eu comecei a fazer comida, assim, e essa é a história do Esperança, porque assim, os clientes sempre foram muito participativos comigo, sempre foram muito generosos. Então ele falava, olha, isso aqui é legal, por que que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ó, isso aqui funciona, esse prato tá bom. E a gente começou a construir a história do Esperança Restaurante em conjunto com os meus clientes. Muitos são meus amigos hoje. E aí teve uma cliente que falou assim, cara, bota todo dia um PF. Varia a proteína, varia a folha e bota todo dia um PF. Eu falei, tá bom, botei. Aí falei, agora tô querendo fazer um outro prato, um prato que aí eu vou criar alguma coisa e tal, e comecei a fazer. E as pessoas foram gostando. E aí entrou a massa, eu tenho fornecedores de massa, a gente faz um molho lá, e as pessoas começaram a gostar muito. E aí começou a não ter mais espaço para o hortifruti. Não, também financeiramente e operacionalmente, porque eu não tenho muito espaço lá. Mas o hortifruti era a minha filosofia, era colocar orgânico a preço acessível. Mas isso precisa se sustentar também. Aí eu falei, não, eu vou ter que abrir mão. Uma hora realmente apertou a questão do, Do do, negócio, né? do negócio, e aí eu abri mão. E aí entrou a parte de restaurante mesmo, e aí virou realmente um restaurante. Primeira vez que eu comprei um queijo parmesão desse, assim, eu nunca vou esquecer, quando ele chegou, eu falei, gente, realmente mudou aqui. E aí foi isso, a gente foi crescendo. E eu vou te falar, assim, meu pai uma vez falou para mim assim, olha, minha filha, você teve 1000 profissões, 1000 coisas, mas o que você devia ter sido desde sempre era cozinheiro. E você, vamos voltar agora lá no começo, né? Vamos. Você me falou que trabalhou como atriz, Uhum, etc, né? E pensando assim
nas tuas mudanças de vida, né? E ator não mudando de profissão, mas ele muda de vidas, né? Assim, Sim, cada vez que ele vai atuar de uma sim, forma, sim, ele pode ser um policial, um sim. bandido, um médico, etc, né? Você acha que essa veia artística, né? Digamos, eu vou chamar agora do inquietude artística, né? Uhum. Fez com que você tenha essa inquietude de mudança? Com certeza, eu acho que são características, né? Assim, eu gosto de me comunicar, eu gosto de eh, colocar fogo na vida, né? Então, assim, acho que teve isso, sim. Eu acho que a arte tem tudo a ver, porque o Esperança, ele tem também uma parte musical, que eu trouxe. Ou seja, eu resgatei a minha parte artística através do Esperança. Mas respondendo a sua pergunta, acho que sim, acho que essa inquietude do artista me acompanhou a vida inteira. Eu fiquei um tempo ali num, numa caixa da Light, que é uma caixa mais formal, foi necessária, foi muito importante para eu na verdade, me formalizar como pessoa, com relação profissional, com relação a outras pessoas, lidar com. Porque você passa por muitas dificuldades, tem que engolir muito sapo numa vida corporativa, né? Tem muito desafio. Mas é interessante também ser artista, né? Porque na vida corporativa você pode engolir o sapo sorrindo, né? É, exato. Você consegue atuar, né? Não, e teve uma situação muito interessante. Foi numa dinâmica de RH, de liderança e tal, e aí fizemos a dinâmica e tal, eu, advogados, engenheiros e tal, todo mundo que tinha cargo de liderança. E aí, no final, o, a pessoa de RH que estava conduzindo a atividade, me chamou no canto e falou assim: tem certeza que você quer ficar no mundo corporativo? Aí eu falei, tenho. Ele falou assim, não, porque você é muito mais artista do que advogado, eu acho. Eu falei, tá bom, guardei na caixinha, passaram-se anos, aí eu resgatei isso aí, agora eu vou viver de novo. Meus 50 anos vou mudar de novo de vida. E nessa mudança, quando você saiu desse trabalho, digamos, formal, né? Você já era vegetariana? Já. Já? E por que você mudou para ser vegetariana? O que deu essa mudança? Eu sempre pergunto isso quando as pessoas vêm aqui, Uhum. porque a gente é um mundo muito, hoje em dia, estimulado pelo consumo, Isso. né? E muito estimulado ao consumo de carne, né? Você É, vê qualquer propaganda de qualquer restaurante, a foto é. sempre vai ser de uma proteína, Um né? bife, um contrafilé. Né? Alguma Exato. coisa nesse sentido, né? Mesmo assim, um sanduíche, vai a Isso. carne do hambúrguer fritando. Então, existe um estímulo a esse consumo de carne, né? Então, o que fez você mudar? E assim, há 20, quantos anos atrás você mudou? 24, 25 Não era anos. uma coisa tão comum, né? Não, Era não é. bem menos comum do que hoje em É, dia, né? é. Então, o que acontece é, eu comecei a fazer yoga com 24 anos, mais ou menos. E foi me dando um clique, assim, e eu sei que isso acontece com outras pessoas que fazem yoga. Eu tenho É, uma amiga que também foi assim. é, tem É alguma porque é da coisa. filosofia, talvez, Tem né? alguma coisa que você alcança no seu corpo que você fala assim, cara, eu não quero mais dar isso pro meu corpo. Porque, assim, não faço campanha, nunca fiz. Todo mundo que me conhece sabe disso. Mas é realmente o que você está colocando para você, além de um animal morto, tudo bem, pode ser temperado, cozido, ok? Mas é um pouco do sofrimento que ele passa. Não estou falando se é bom ou se não é bom, se não é gostoso. Claro que é, porque eu gostava de carne. Não era a mais fã, mas gostava. E aí começou a me dar um clique. E aí um dia eu fui no Natal, acho que levar um porquinho que ia ser assado para o Natal. Quando ele voltou, eu falei, não vou comer. Eu olhei e falei, não vou comer. E aí uma vez a mãe de um namorado meu, conversando comigo, ela matou uma galinha. E aí conversando estava, matou a galinha e eu falei, acabou. Eu não como mais. E isso foi bem nesse tempo, assim, eu era muito jovem. E eu falei, não quero mais, e agora vamos ver o que que eu vou fazer. E aí comecei, come soja, que eu tenho horror de soja até hoje, porque eu fiquei muito tempo comendo soja. Eu hoje, assim, eu ainda não coloquei no Esperança, porque eu tenho dificuldade de pegar e fazer uma coisa que seja um sabor bom.
Mas nessa época você ainda continuou tomando leite, derivados e ovos? Sim, E ovos, sim, sim. sim, sim. E aí eu comecei a tentar estratégia. Então, eu comecei muito com omelete. Hoje em dia, o omelete é uma coisa forte no Esperança por conta disso. E buscando outras opções para me alimentar, mas realmente não era fácil, porque era um restaurante com muito carboidrato, até os vegetarianos mesmo, vegano acho que nem tinha. Ou tinha, mas eu não conhecia. Então, era muito carboidrato e a opção, ovo, enfim. Então, você ia no restaurante, você tinha batata. Ó, quer um omelete, uma batata frita. Então, não tinha muita opção. E isso é uma das minhas motivações na parte do restaurante do Esperança. De tentar É, achar outras opções, né? exato. Eu brinco que é para dar dignidade, entendeu? Hoje você pode ir num samba, num Esperança, e você vai comer hummus, você vai comer falafel, você vai comer um pastel de caponata, você vai ter outras opções para comer, pizza vegana. E para você se inteirar ali, mesmo você não comendo ou sendo intolerante, não é só quem é vegano, né? Sim, e é interessante que quando a gente começa a diversificar, né, a alimentação vegetariana, vegana, etc., né, é um alimento muito cheio de sabores, né? Muito. Eu acho que, e voltando também, quando você abriu a mercearia Uhum, orgânica, né? uhum. Eu acho que a gente perde muito do produto de supermercado comum, né? O sabor, né? Muito. É muito diferente. Há um ano atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer compras de legumes e etc., hortaliças, através de uma cooperativa, acho que é Petrópolis, Teresópolis, que Sim, é orgânico. sim. Chega lá, chega até com barra, às vezes, né? É, E a consistência e o sabor é completamente diferente, né? totalmente. E tamanho dos vegetais e É, tudo, né? Você pega a cenoura maior que vem é assim, né? é, Você pega do supermercado e é uma cenoura gigantesca, né? exato. E gosto de nada. Exatamente. E eu vou perguntar uma coisa pra você que tudo na vida é curiosidade, né? Qual foi esse negócio que você faliu? Que você entrou? Cara, é porque eu não posso falar muito, porque eu sou advogada, né? Aham. Então, assim, eu não posso falar especificamente, mas eu tive Mas qual era o tipo de negócio? eram vários quiosques de biscoito. Então, a gente tinha nas barcas, tinha na Central do Brasil, só que eu trabalhava, e a minha avó tinha falecido. E aí, uma pessoa da família do meu ex-marido tinha começado é, um primeiro quiosque. Aí a gente falou, não, vamos fazer e tal. Aí eu peguei um dinheiro, entrei numa sociedade, o dono dessa franquia também entrou na sociedade, e o meu irmão também entrou em uma. Então a gente passava o dia rodando lá no West Shopping, aí nas barcas, eu não sei o quê. E aí, Mas era um quiosque fixo, né? fixo. Biscoito, sabe? Uhum. Que você pesa. Sim, sim. E Aqueles que vêm nas caixinhas, né? isso, exatamente, exatamente. Aí, aí a gente começou a ver que não estava dando para fazer retirada, não dava para fazer, nunca podia. E aí, quando a gente foi ver, não tinha mais dinheiro nenhum. Assim, eu fiquei devendo, tipo, na época, bota tempo aí, mais de 100 mil. Mas Que então era é grana. muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, enfim, fiquei quebrada, bem quebrada. Mas isso só me fortaleceu, porque quando você vai fazendo essas camadas na vida, né, que você vai e volta, você vai criando casca também, assim, não se desespera mais com tanta Sim, coisa. eu gosto de falar uma frase que é do filme do Rock Balboa, né? Uhum. Que é meio clichê, todo mundo fala isso, né? Que campeão não é aquele que bate mais, né? É aquele que apanha mais e É, consegue ficar em pé, é, né? Consegue prosseguir, é, né? E, exatamente. então você já tem digamos, uma veia empresarial no sentido de vendas, né? É, é. Eu tenho, assim, eu tenho muito a visão cliente. Então, às vezes, eu sento no Esperança e peço uma comida. Peço para não falarem qual é a mesa, porque eu tenho uma mesa no Esperança, né? Então, quando lançam na minha mesa, sabem que é para mim. Mas eu sento e peço qualquer coisa do cardápio para sentir a experiência do cliente. Então, Uhum. assim, se eu viesse aqui como cliente, como é que eu estaria me sentindo nesse momento? Essa comida que veio me agrada, enfim. E outro dia eu fiz isso, pedi uma porção de hummus que veio com o nosso pãozinho e tal.
tão legal, eu fiquei tão feliz. Falei, cara, eu ficaria feliz aqui. Você ficou satisfeita É, com... é. Mas foi você que fez esse hummus ou não? Ou tem uma Não, pessoa que faz? agora eu tenho uma cozinha maravilhosa. Minha equipe de cozinha tá show de bola. Mas no começo era eu que fazia. Então, hoje, os meus chefes já sabem o tempero que eu gosto. É, principalmente a Daiane, que é a pessoa que está comigo há mais tempo, já sabe o tempero. Então, assim, mesmo que alguém faça, ela fala: não, a Verônica gosta mais puxado. Então, vamos chegar no tempero. Então, ela já sabe. Então, hoje já dá para eu. Mas volta e meia eu faço isso. Eu provo, falo, não, hoje mesmo, ó, eu vi, pedi para me mandarem uma foto quando eu estava vindo para cá, né? Uma foto do empratamento. Falei, ó, não tá como eu pensei, ajusta, por favor. Eles fazem na hora, porque eles são muito bons, realmente muito bons. E nesse teu percurso todo aí você fez gastronomia na Cordon Bleu, não é Fiz, isso? E fez, eu não sabia disso, que existe digamos, eu não sei como é que chama, uma especialidade, um curso plant-based, plant-based. é a Existe, formação então? plant-based, existe. Não sei se vai continuar, porque Foi o Cordon Bleu aqui do Rio? foi aqui no Rio, e parece que seria a última turma, não sei. Eu ainda não terminei, na verdade, falta eu fazer uma prova, porque nesse meio do caminho, enquanto eu fiz o curso, o meu pai ficou doente, o meu pai teve câncer de pulmão, então eu, além de tudo, eu cuidava dele. Então, eu perdi a aula, enfim, eu me enrolei bastante aí nesse finalzinho, aí eu tenho que fazer uma prova, mas já participei da cerimônia, enfim, mas é um curso de 9 meses só plant-based. E não utiliza nenhum derivado animal, tipo Não, manteiga, porque nada, assim, nada. Usa manteiga plant. plant, É. porque o Alguns Cordon, tipos de porque manteiga. o Cordon Bleu é uma cozinha francesa, né, que usa manteiga pra Exatamente, caramba, né? exatamente. Foi um grande desafio aí, eu acho que para eles. A minha professora principal foi a chefe Milena, né? Milene, desculpe. E ela conseguiu conduzir, eles formaram, claro, mais de uma pessoa fez o cardápio do curso, no programa, mas conseguiram transportar tudo que é a culinária francesa para a culinária plant. Então, a gente fez croissant, a gente fez pão, a gente fez comida, a gente fez muita coisa com manteiga vegana, manteiga de coco, ou a manteiga feita lá, que a gente E fazia. tem dentro do curso, né, existe às vezes se procura muito nessa cozinha vegana, vegetariana, coisas que mimetizam o não, né? Tipo Ah, assim, sim. como você vai, Hambúrguer, não sei o quê. feijoada de tofu, Isso. né? Que eu já, enfim, existe esse cuidado, esse treinamento no Cordon Bleu? Sim, essa é uma questão importante até, porque existem pessoas que falam assim, pô, por que você vai falar brigadeiro se não é brigadeiro? E aí eu sempre respondo assim, mas brigadeiro, ele é registrado como leite, chocolate, não sei o quê, ou brigadeiro é uma coisa que você faz com, pode ser um leite de aveia, pode ser um leite de castanha, pode ser, né? Porque é É a brigadeiro. maneira que é o doce, né? Exato. Você fala assim, um sonho é o formato do sonho, né? Exato, é isso, porque eu não vou falar assim, hambúrguer só existe de carne, se for os outros é um aglomerado de não sei o quê, prensado em formato circular, não, não Exato. existe. Então, assim, eu acho que o Cordon Bleu fez isso também, ele trouxe releituras de pratos com nomenclatura, então é um velouté, não quer dizer se levou manteiga ou não. Então, assim, a linha foi bem essa, bem traduzir pratos na versão plant. E vamos falar agora do Esperança Eco, né? Uhum. Esperança Eco, você começou com a mercearia. Ainda existe a mercearia nele? Não, Não. não. Você extinguiu? Agora eu estou começando a voltar a vender mais produtos meus, feitos por mim. Coisas prontas, É, digamos assim, né? isso. E hoje em dia, digamos assim, qual é o carro-chefe da culinária lá? O que é? Você falou que começou no começo com um prato, depois Isso. começou outro, um PF, e agora você já me falou hummus, pastel e não sei o quê. Enfim, como é a culinária hoje lá? Então, a gente tem 2 momentos do dia. Não, 3, na verdade. Café da manhã, aí eu tenho pão na chapa, pão com ovo. Os sucos da gente são muito bons. Pão de queijo que a gente faz na casa. Enfim, tem uma gama de coisas. Produtos de café da manhã. Aí depois vem o almoço, que são 3 pratos que a gente prepara no dia. A minha cozinha chega bem cedo e vai preparando os pratos. Então, é um PF,
que aí é normal, arroz, feijão, mas aí pode variar o tipo de feijão, uma proteína, uma farofa, uma salada. Recentemente eu incluí um PF raiz, que é arroz, feijão, ovos fritos ou mexidos, farofa e salada. E depois vem um prato especial, que aí é uma criação minha ou dos chefes da cozinha em conjunto. Um prato diferente a cada dia também, e aí pode variar. Hoje, por exemplo, é um salpicão de legumes com tofu defumado, batata doce roxa, palha, e uma saladinha de rúcula e figo brulê, Já maçaricado. deu vontade de comer. É muito bom. Esse figo brulê deve É ser uma muito delícia. bom. E aí a gente faz uma redução de balsâmico para molhar a rúcula, né? Fica muito bom. E uma massa. Aí é um prato de massa, pode ser uma massa da casa ou uma massa pronta, recheada, que a gente faz um molho. Normalmente é molho pomodoro, mas algumas vezes a gente bota molho de queijo. Esse é o módulo almoço, são pratos executivos. Aí também, por solicitação dos clientes, a gente botou meio prato e prato inteiro. Porque tem gente que falava, Verônica, é muita comida, eu não aguento comer isso tudo, porque a gente sempre botou muita comida. Aí eu falei, então ok, a gente coloca meio prato. E aí veio meio prato, a massa é inteira, aí depois de 3h30, mais ou menos, quando acaba o almoço, aí a gente entra com uma parte de lanche, sanduíche, brusqueta, pizza, pastel, salgados, risoto e massa. E tudo fabricação de vocês. A maior parte, sim. É só a massa que não é fabricação nossa. E me fala, você, até pela sua veia vegetariana, que agora você falou que está pensando em É. virar vegano, existe uma linha vegetariana vegana dentro do Esperança ou não? Sim, a gente tem. Eu sempre coloco nos pratos do dia uma opção vegana. Você pode ir lá, com certeza vai ter opção, se você for vegano, para você comer bem. Não é comer bem. Isso é E interessante ela falar, porque as pessoas que eu conheço vegano, né, eles ficam com a orelha em pé é, de ir num lugar e falar assim, tem certeza que não é, tem manteiga? Tem certeza que não tem um bacon, né? E ela tá dizendo aqui que ela tem certeza que o que absoluto. é vegano. Não, e isso é uma coisa interessante no Esperança, porque assim, a gente não é um restaurante tradicional que tem opções veganas, ou seja, na minha bancada não vai passar nenhum animal. Você não vai ter nenhum animal morto, nenhum carne, nenhum frango, nenhum peixe, é só comida vegetariana e vegana. O que a gente não, a gente realmente alerta para as pessoas que têm intolerância ao glúten ou à lactose, aí realmente não é seguro. Mas de resto, o que é, por exemplo, se você pede, olha, eu quero um pão na chapa no azeite, algumas pessoas me pedem, a gente tem uma chapa para isso, ou a gente higieniza a nossa chapa para começar a fazer o prato. Então, assim, é seguro para isso e sempre vai ter uma opção bem boa, além de outras opções de salada que a gente monta na hora também. E qual o seu prato preferido? Ai, tem tantos. Eu gosto muito desse salpicão. Esse É, salpicão realmente deu água na boca. é muito bom, Eu é adoro muito bom. salpicão e esse figo É, caramelizado. é muito bom. E eu gosto muito do nhoque de batata baroa com fungo, é bem bom. E a nossa feijoada realmente tá batendo, assim, para mim, dos melhores pratos. Feijoada também é de tofu. É vegana, é com linguiça plant-based, arroz, feijão, legumes defumados, tofu defumado, aí entra o arroz branco, né? Couve, refogada, farofa, a laranja, a gente faz um vinagretezinho e a gente tem sempre uma cachaçinha que acompanha, cachaça Salinas normalmente, e uma pimenta que a minha mãe faz, que é porque não é uma pimenta inimiga, é uma pimenta amiga. Então eu brinco que ela dá sabor, mas não Não faz ninguém queima. sofrer. E você sabe que assim, às vezes as pessoas que não são vegetarianas e veganas, né? Isso é até interessante conversar sobre isso. Tem medo de ir num Muito. restaurante que é vegetariano Uhum. ou vegano, né? Eu já fui algumas vezes e é uma comida deliciosa, né? Mas uma preocupação, às vezes, a pessoa fala assim, não vou não, porque não tem carne, eu vou ficar com fome. É, é. Isso vai acontecer, de ficar com fome? Não vai. Porque isso é uma coisa que, no começo, eu confesso que eu não pensava tanto nisso. Eu só fazia um prato gostoso e um prato bonito. Porque eu tinha
muito foco nisso, em fazer o prato ficar bonito. Eu não gostava de ir em restaurante que é feio, abafado, legumes, não sei o quê. Eu falei, vou fazer comida bonita. E aí, de um bom tempo para cá, até antes do cordon bleu, eu comecei a pensar na nutrição do prato. Então, assim, quanto de proteína eu estou botando nesse prato? Isso é uma coisa que eu não divulgo e é um pecado meu. Assim, eu acho que eu tenho que divulgar mais. Mas todo prato nosso é balanceado. Então, assim, ou a gente vai colocar um requeijão de tofu, ou a gente vai colocar tofu, ou a gente vai colocar um falafel de fradinho, coisas que vão trazer proteína. A quantidade de proteína necessária de um bife vai ter ali naquele prato. Uhum. E foi interessante você falar isso, porque recentemente eu estava sentada com o Rafael, com o meu marido, e aí passou um casal que eu gosto muito, assim, mas nunca conversei muito com eles. E aí o marido veio me falar assim, ele falou, Verônica, eu vim aqui só para te falar uma coisa, eu comi outro dia aqui, ele já tinha comido tortas, sobremesas, café, mas ele falou, parei para almoçar, e eu queria te falar que estava muito boa a comida, e eu não vim aqui porque eu tinha medo de não gostar, ou eu achava, eu não entendia direito o seu prato e tal. E aquilo, isso para mim, assim, é uma sirene no meu ouvido, porque eu fico pensando, pô, por que que ele não entendia o meu prato? E o que que eu não fui clara na minha mensagem? E aí eu comecei a pensar sobre isso, assim, eu preciso deixar claro o que é o prato, quanto que eu estou trazendo de nutriente no prato, isso é um dever de casa para mim. Mas, por um outro lado, assim, eu tenho muitos clientes, eu fiz outro dia uma enquete, já tem um tempinho, se mais de 70% dos meus clientes não é nem vegano nem vegetariano e come todos os dias ali. Porque sabe que come saudável, sabe que come uma comida fresca e nutritiva. Mas isso foi um trabalho aí de uns 2 anos. E aí você tocou num ponto que também com a mudança agora, a gente tem um mundo que parece até mais fit, né, hoje em dia, né? Uhum. Apesar de ter um crescente de obesidade, parece ter um mundo mais fit. E as pessoas, assim, no Rio eu não lembro de cabeça, né? Na Europa a gente vê um pouco mais, Estados Unidos menos, né? De restaurantes que falam o valor nutricional do Sim, prato, né? E eu acho que hoje em dia existe uma procura disso daí, né? Das isso. pessoas saberem quantas calorias estão comendo, se Uhum. tá. A gente até comentou, assim, eu falando assim, eu adoro salada grega, né? E você falou assim, você bota azeitona, eu fiz, eu não boto cada caloria, né? E às vezes as É, pessoas, você pega um pratão de salada, e pode ser um pratão de salada de 1.500 calorias, exato, né? exato. Então, assim, o valor nutricional é importante pra gente definir também o que quer comer, né? Sim, eu acho isso importante. É uma coisa que eu já coloquei na minha meta para começar a trazer essa informação aí para. Existe uma dificuldade só porque eu crio no dia, então às vezes chegou o hortifruti, não tá legal essa banana, a gente muda a moqueca de banana e vai fazer um outro prato. Então tem é, esse tempo curto aí para fazer as Até coisas, porque como mas você trabalha com orgânico, é. né? Todo dia a variação é muito grande, né? Varia muito, e assim, a gente tem pouco tempo para decidir o que vai fazer e fazer ficha técnica, assim, não tem muito jeito. Mas é garantido que vai estar fresco e que vai estar saboroso. Mas eu penso muito nisso hoje em dia, assim, como é que eu vou informar o meu prato? E nessa jornada aí de esperança, você comentou a história da coletividade, né? Do Uhum, que você trouxe para o bairro, como a gente comentou no começo, com Laranjeiras, um sim. bairro. Você é fluminense também? Fluminense, super. Então deve estar feliz Estou agora, né? muito. Estou ansiosa até hoje. Então, assim, essa história do bairrismo, né? Uhum, Eu tenho essa impressão. Eu me lembro que uma vez eu não frequento muito Laranjeiras, mas eu fui comer num restaurante, que é um restaurante de massa, que é na Rua da Laranjeira, Mama na esquina. Rosa. Isso. Maravilhoso. Todo mundo tava ali era de Laranjeira, né? Porque todo É, mundo chegava andando, né? é, Então eu falei assim, caramba, existe um fluxo no bairro das pessoas é. ali, não é isso? E as pessoas se apoiam muito ali, tanto entre nós que somos hoje empresários, né? A gente tem um grupo, então a gente se comunica, troca fornecedor e tudo, quanto os clientes apoiam a gente. Eu tive um episódio, assim, no Esperança a gente tem música quartas e sextas, e algumas vezes sábado. No começo, foi uma coisa muito informal, bota ali uma musiquinha, voz e violão, meu marido é músico e ele que é o coordenador musical. E aí começamos a fazer isso, aí entrou uma roda de samba, aí me perguntaram, quer botar uma roda de samba? Eu falei, olha, só se for de música, assim, realmente, primeira qualidade, música legal, cartola, enfim.
Ok. Aí colocaram e foi ficando um sucesso e realmente tomou muita proporção. Ficou uma música muito difundida, um encontro difundido. E aí, uma vez uma cliente me falou: olha, avisa a Verônica que parece que tem gente que não está gostando dessa vulta de pessoas do tamanho que está ficando o evento. Aí eu falei: olha, vou parar agora, anunciei no Instagram, não quero fazer isso com Laranjeira, se não é o que as pessoas estão gostando, eu não vou fazer. Eu sou daqui, eu respeito minha comunidade, então vou parar. E aí virou uma onda imensa, saiu até no Rio Show, que a comunidade fizeram um abaixo-assinado online, pararam lá para assinar, foram mais de 2.000 assinaturas para a gente voltar com a música. Volta esperança. É, aí, enfim, a Tatiana Roque me ajudou muito, ela é moradora de lá, e aí trouxe a equipe da prefeitura, a gente formalizou o alvará para ficar certinho, e aí a gente alocou os músicos dentro do salão. Então fica debaixo de um teto e eu não deixo passar de 9 horas a música. Ela é de 6 às 9 e eu entro e interrompo se precisar, eu desligo a tomada, porque os músicos adoram tocar, né? Então, uma hora eu vou lá e desligo. E por que eu estou falando isso? Porque foi um apoio da comunidade que fez ali voltar e ficar firme. Então é isso, assim, a comunidade apoia. E esse evento acontece quantas vezes? Que dias da semana? O evento samba. Quarta-feira, o samba é toda sexta-feira. Quarta-feira eu tenho jazz, ou blues, ou MPB. E sábados aí eu tenho variado. Já tive música cubana, música portuguesa, jazz, blues, pode variar. Mas é sempre uma música mais calminha. E eu, como eu falei assim, eu não sou carioca, né? Isso pra mim é muito cara de Laranjeiras, né? É, é. Né? Laranjeiras é muito isso. Tem uma cliente minha que ela é assim, é uma das minhas é, pessoas que eu admiro muito, que é a Luíse. Ela no Instagram ela falou, quando o pessoal tinha reclamado da música, e tal, ela falou: Laranjeiras, que retrocesso, porque Laranjeiras é o berço de artistas, de músicos, jornalistas, intelectuais, de pessoas que valorizam isso. E a gente ali dá espaço para a cultura, né? Porque cada dia eu coloco um músico diferente. No samba eu tenho 3 rodas por mês, que vão variando. Então, assim, eu dou espaço para os músicos, dou trabalho para jovens, porque a gente contrata jovens, né, para trabalhar. Então, Laranjeiras tem muito isso, né? Tem esse apego. Então, você vê pessoas mais variadas, assim, criança, idoso, cachorro, que é tudo que eu gosto. Misturado ali numa alegria, assim, eu brinco que eu começo o evento de sexta-feira tensa para ver se está tudo certo, se está todo mundo ok, se tem cerveja, tem bebida, se tem isso, tem aquilo. Aí no meio do evento eu fico numa alegria, porque eu vejo a alegria das pessoas. Tem muita gente que vem para mim e fala assim: muito obrigado por você ter feito isso, porque é isso, você sai de casa, anda alguns metros, chega no Esperança, você curte uma música da maior qualidade, até o Carlos Malta tocou lá. É assim, é uma coisa que é uma alegria poder fazer isso, e você volta para casa. E aí, 9 horas acaba. Aí é minha outro momento de tensão, que é acabar tudo e fechar antes de 10 horas. E isso é muito legal porque, além de você oferecer tudo isso, né? O respeito também com os outros, né? O Ah, horário total, total. terminar, uma música agradável, né? Eu Uhum, sempre falo assim, o grande problema que eu acho que essas pessoas têm, como foi várias coisas relacionadas ao próprio Carnaval do Rio, etc., uhum. é você invadir o espaço de um Pois terceiro, é, né? Quando você invade o espaço de um terceiro, né? Eu, não- eu não sou obrigado a gostar de você, mas eu tenho que exato. te É respeitar, né? isso, é isso. Então, assim, todo mundo fala assim, ah, mais uma. Eu falo, gente, parar. Ah, mas o seu alvará é até 10 horas. Ok, mas é o que eu tenho implicitamente combinado com a comunidade de Laranjeiras, é que eu vou parar às 9, eu paro às 9 e acabou. E as pessoas são muito legais. E assim, vai todo mundo diminuindo e vai embora. É o famoso assim, todo mundo tem consciência de que É, aquilo dá um por tempo, isso que eu né? falo assim, eu não estou sendo é, leviana em falar que eu adoro os meus clientes, porque são clientes assim de um altíssimo nível. São pessoas que realmente muitos viraram amigos, assim, eu não tenho problema com ninguém, eu nunca tive problema com um cliente de, sabe?
Pode acontecer, Verônica, veio errado o meu prato, aí eu troco, enfim, mas as pessoas, elas estão junto, elas constroem junto ali. E curiosidade, já que tem Uhum. essa roda de samba, né? Samba, você falou, tem bebida, chopp, etc, Sim, né? Que petisco vegetariano e vegano? O que que são esses petiscos? tem muita coisa, tem muita coisa. Você ia se surpreender, por exemplo, a gente acabou de fazer, foi o Barba, o chefe Barba, que fez, que é um bolinho de feijoada com tofu defumado, né? Couve e feijão. E aí você pega a pimenta da minha mãe, uma alegria só, não precisa mais Deu nada. água na boca. Mas é muito bom, realmente muito bom. Tem o pastel, o nosso pastel foi avaliado como um pastel muito queijudo. A Juliana do Vida Carioca, Aham. que fez uma resenha lá muito legal. E aí falou que o nosso pastel é muito queijudo, e é mesmo. Realmente, é uma dupla, né? Aí você tem pastel de queijo, pastel de brie com damasco, pastel de caponata. Aí a gente tem batata frita rústica com maionese vegana. Você come a maionese, você não vai dizer. A gente tem pizza vegana com linguiça plant-based e cebola, uma delícia. Hummus, burrata. E em curiosidade, essa linguiça dá pra fazer ela cortadinha, assim, fritinha, Dá, etc? dá, dá. Eu fazia muito a cebolada, mas dava mais trabalho e a saída não era tanta, aí eu tirei do cardápio. Mas eu fazia ela cebolada e tinha gente que me chamava na mesa e falava, não acredito. Porque tem gosto de linguiça mesmo. Isso. É porque linguiça é É, uma coisa que tem um gosto muito é, forte, né? é, Muito marcante, é. né? É muito saboroso. Isso é uma coisa, né? Porque, assim, é o que eu permito. Assim, é um ultraprocessado? É como todo embutido ou qualquer coisa assim. Mas é uma vez ou outra que a gente coloca na feijoada no sentido de trazer uma. Trazer. Como se fosse uma releitura, né? De um Exatamente, prato, né? é isso. É a tal da dignidade, né? Assim, você consegue também comer uma feijoada boa. E acabou que Como as o pessoas próprio, como adoram. você comentou do curso do Cordon Bleu, né? É Isso, uma releitura de isso, coisas isso. que usam origem animal para você transformar no, Exatamente. né? É. Uma coisa de origem não, contudo, de Uhum, origem não animal, né? uhum. Isso é bem. Eu sou amante da culinária, né? Eu acho muito interessante isso de você transformar coisas, É, né? Fazer assim, você fala assim, passar um bife na panela é fácil, né? Você é. comprar uma carne boa, botou azeite, passou, botou uma pimenta e sal, dificilmente vai, se Vai você ficar tiver uma ruim. noção, É, vai ficar ruim, né? Quero ver fazer um bife de tofu, né? exato. É isso. Né? Que fique bom, né? Que seja saboroso, relembre os sabores e etc, né? É, E talvez não seja uma opção, né? Para quem quer ver uma comida que não seja de origem animal e relembrar um gosto, etc. Uma esperança, né? eu acho ótimo. Eu convido todo mundo, quem quiser conhecer. Vai ser um prazer a gente receber vocês lá. Perfeito. Eu conversei aqui com Verônica Moreira, como ela mesma falou, uma mulher de múltiplas vidas e múltiplas paixões. Foi um papo muito legal. Quem puder, vai lá no Esperança, confere a sexta-feira lá esse samba, esse jazz, aproveita o dia e, como eu falei, Laranjeiras é um bairro super bairrista, mas também é um bairro muito amistoso, que as Muito pessoas gostam receptivo. de receber as É, pessoas, né? verdade. Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado.